Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, está no ar mais uma vez o Câmara Repórter, hoje falando especialmente sobre o Novembro Azul. Nós tivemos um programa no mês passado falando sobre o Outubro Rosa, que era voltado para a conscientização das mulheres sobre a importância do autoexame de mama, de fazer o exame de mama, evitando aí o câncer de mama. No caso do Novembro Azul, o tema são os homens, né? Conscientização para que os homens cuidem melhor da saúde. E para falar sobre isso e falar um pouco da programação também da Prefeitura de Uberlândia em relação a esse Novembro Azul, está conosco aqui a Analice Neres, que é coordenadora de redes temáticas na saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiramente, agradecer sua presença aqui, Analice. Obrigada, agradeço também. Bom, quando se fala em conscientização sobre a saúde do homem, é um pouco mais difícil, não é? O homem é um pouco menos preocupado com a saúde do que as mulheres, né, Analice? Isso, Fernando. O homem, culturalmente, não cuida tanto da saúde quanto a mulher. Né? Não sei se pela questão do câncer de mama, que aumentou muito a prevalência, a mulher aprendeu a se cuidar mais. Né? Hoje a gente ainda tem muita coisa, né? Ainda é necessário o Outubro Rosa, muita conscientização, mas a mulher ela se cuida e o homem, infelizmente, não. Né? Então não entra nem só a questão do câncer de próstata, é todo esse cuidado mesmo, aquele check-up anual, né? Esse cuidado com a pressão, com diabetes, com a questão do colesterol, com a alimentação saudável, né? Com o estilo de vida saudável. Então entra toda essa questão dessa conscientização, né? Que é de fato o homem entender que ele também tem saúde que tem que ser olhada. Bom, antes da gente falar um pouco mais sobre a programação do Novembro Azul, e também dessa questão do homem cuidar da saúde como um todo, o foco normalmente é levado para o lado do câncer de próstata e também diabetes, né? Então nós vamos acompanhar uma reportagem feita pelo Daniel Carneiro, nosso repórter, que fala especificamente sobre a saúde do homem, mas especialmente sobre o câncer de próstata e também a diabetes, para a gente conhecer um pouco mais o que são essas doenças e como elas podem prejudicar a vida, a qualidade de vida do homem. Este mês é realizada a campanha Novembro Azul. Ela surgiu em 2003 para conscientizar a sociedade e os homens sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de outras doenças masculinas como câncer de testículo e depressão masculina. Ainda para reforçar as ações do Novembro Azul, duas datas são comemoradas. Em 14 de novembro, data do nascimento do Dr. Bentin, descobridor da insulina, comemora-se o Dia Mundial do Diabetes. A data foi instituída pela Federação Internacional de Diabetes, IDF, e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, desde 1991. E conta com reconhecimento e apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU. A médica endocrinologista Maria Luísa Pereira Jorge explica sobre o diabetes, prevenção e sobre o estudo de prevalência da doença que será realizado em Uberlândia. Vamos iniciar nesse mês de novembro um estudo de prevalência de diabetes em Uberlândia, que vai mostrar para a gente realmente quantos % da população em Uberlândia é portadora de diabetes e quais os fatores de risco relacionados ao diabetes. E esse é um estudo, como todo estudo de prevalência, é um estudo de base populacional em que nós iremos na casa das pessoas para identificar essas pessoas. Essa coleta de dados vai ser feita com alunos aqui da FAMED, que são alunos do curso de Medicina, Nutrição e Enfermagem e do curso de Gestão em Saúde Ambiental também. E esses alunos vão coletar esses dados a partir de novembro. Esse estudo precisa de contar muito com o apoio da população, né, que receba esse estudante nosso, para que a gente tenha realmente uma pesquisa que reflita a realidade. Nós precisamos que esse estudante tenha acesso a essas residências, mas quando mais próximo nós vamos divulgar e pedir a colaboração da população com relação a esse estudo também. Para entendermos como que o diabetes pode ser diagnosticado e identificado pelas pessoas também, algum sintoma que possa apresentar?
Então, os sintomas do diabetes, mais comumente, é urinar muito, beber muita água, perder peso sem estar fazendo dieta, né? Pode ser infecções de repetição, feridas que não cicatrizam, mas o diabetes mais comum é o diabetes tipo 2, né? E o diabetes tipo 2, que é esse do adulto, que está relacionado com a obesidade, na grande maioria das vezes, ele é assintomático. Então, muitas pessoas podem estar diabéticas e não saberem que são diabéticas, né? Então, a gente chama de rastrear, de procurar na população de risco, né? Quem é essa população de risco que pode ter diabetes e não está sabendo que é diabética? Então, para aquela população que está em risco, a gente deve fazer uma procura ativa do diabetes e não esperar que os sintomas apareçam. Ou seja, buscar uma orientação médica. Sim, e conhecer quais são os riscos para se desenvolver diabetes, né? Então, os riscos mais comuns, né, para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 é a obesidade, o próprio sedentarismo, alimentação não saudável, né, que leva também ao ganho de peso, ter na família alguém com diabetes, ter tido um exame de glicose alterada anteriormente, ou, por exemplo, uma mulher que teve, durante a gestação, um feto maior do que pesou, um filho que pesou mais de 4 quilos, ou que teve diabetes gestacional durante essa gestação. E a própria doença cardiovascular também está associada a um risco maior, a hipertensão também e algumas alterações do perfil lipídico, como o triglicérides elevado e o HDL, que é o colesterol bom, quando ele é baixo, também aumenta o risco de diabetes. Quais são os tipos de diabetes? Então, são vários os tipos, mas os mais comuns, o mais comum de todos é o diabetes tipo 2, né, que está relacionado a essa história familiar mais positiva, ao estilo de vida inativo, né, alimentação não saudável. E o diabetes tipo 1, se nós tivermos 100 pessoas diabéticas, 90% vai ter diabetes tipo 2 e 5% vai ter o diabetes tipo 1, que é o diabetes que acomete mais as crianças e os adolescentes, mas ele pode aparecer em qualquer fase da vida, mas é uma doença completamente diferente do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que leva à falência da célula que produz insulina e isso requer um tratamento com insulina pela vida toda, né? E esse diabetes é menos comum, mas ele afeta uma população na faixa pediátrica e os adolescentes. E então, os outros 5%, tem também o diabetes gestacional, que é o terceiro diabetes talvez mais comum, e os outros diabetes, as outras formas de diabetes são mais raras, ligadas a síndromes genéticas e são pouco comuns na população geral. A doença, ela comete mais homens ou mulheres? Então, não tem diferença com relação ao gênero, né? Ela comete tanto homens quanto mulheres igualmente, mas às vezes dá a impressão, quando a gente faz o cadastramento, por exemplo, dos diabéticos, a gente percebe que tem mais mulheres cadastradas do que homem, mas isso se faz em função de que a mulher procura mais assistência médica assistência à saúde do que o homem, né? Mas não há diferença com relação ao gênero. No dia 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O médico urologista Newton Amaral explica sobre a doença e a saúde do homem. O Novembro Azul é uma campanha, né, de combate ao câncer de próstata. É uma campanha idealizada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, da qual a SBU hoje é uma parceira, e vai ser desenvolvido uma campanha muito interessante para mudar algumas coisas, né, que hoje ainda são trazidas como um certo medo, né, que tem o homem hoje de procurar um urologista. E mostrar que o urologista é muito importante nessa campanha, mostrar que ele é o urologista que vai conduzir a saúde do homem, né, e dizer o que precisa ser feito ou não. Quais os principais sintomas para que a pessoa saiba que pode vir a ter um câncer de próstata, doutor? Bem, em câncer de próstata a gente tem um divisor aí, antes e após o advento do PSA.
você vê que antes do advento do PSA, na década aí de 80, 90, os diagnósticos de câncer de próstata eram feitos por sintomas. O paciente procurava já com sintomatologia. E isso mostrava que poderia e era confirmado já uma doença avançada com pouco recurso terapêutico curativo. Com o advento do PSA, tudo isso mudou. Nos países desenvolvidos, o advento do PSA trouxe o diagnóstico precoce da doença, que é a doença localizada, que é a doença quando você tem condição de trazer procedimentos terapêuticos curativos. Então, hoje o homem tem disponível o PSA, mas não é necessário anular a questão do exame do toque. Hoje é muito importante esses dois exames. Um complementa o outro. Você faz o PSA e precisa ser complementado com o toque retal, porque isso aí vai dar uma segurança, uma possibilidade. Se o paciente está portador de um câncer de próstata, você chega a uma margem até de 90% de chance de fazer o diagnóstico com esses dois exames. O senhor estava me informando anteriormente que dados da Sociedade Brasileira de Urologia, de que 51% dos homens, dentre a faixa de 45, a partir dos 45 anos de idade, que não foram ao urologista. De que forma que o senhor acredita que pode diminuir esse número que é tão alto? Hoje tem essa crença ainda, um certo medo dos pacientes, né? Mas trabalho recente da Sociedade Brasileira de Urologia, secção São Paulo, mostrou que 51% dos homens nunca foram ao urologista. E isso aí não se sabe se é por medo, né, de um diagnóstico, se é por medo do tradicional exame retal, ou mesmo por falta de desconhecimento, porque muitos ainda existe uma crença de que muitos ainda pensam que o urologista é o médico que trata apenas de doenças venéreas. Vale lembrar que, da mesma forma que temos o médico ginecologista para tratar da saúde da mulher, o urologista seria para cuidar da saúde do homem no geral também. Sim, sem dúvida. O urologista é o médico especialista no trato geniturinário masculino, né? E no feminino, trato urinário. De que forma que os homens podem ter uma prevenção até, além do exame, assim, que estilo de vida que seria importante que os homens tivessem para que pudessem até baixar uma possível vinda de um câncer de próstata, doutor? Hoje existe uma série de recomendações, né, envolvendo desde as atividades físicas, né, e até a alimentação. O paciente deve ver o médico urologista como o médico da sua saúde, porque, veja bem, o câncer de próstata é o tumor sólido mais frequente nos humanos e uma das maiores causas de morte. Para você ver, no Brasil, estão sendo diagnosticados hoje mais de 50 novos casos ano, com 8 mil mortes anual. Então, você vê que é um tumor muito frequente no nosso meio e a prevenção é a visita ao urologista. O paciente que completou seus 40 anos ou 45 anos precisa começar a fazer a prevenção do câncer de próstata. Se o indivíduo tem um parente de primeiro grau, ele deve iniciar a sua prevenção aos 38, 40 anos. Pacientes que não têm história familiar de câncer de próstata pode iniciar aos 45 anos. E essa prevenção deve ser feita por um urologista. Bom, Annalise, falando sobre essa conscientização, né? Você disse que, a gente falou aqui bem no comecinho, que o homem é um pouco menos preocupado com a saúde, e essas campanhas de conscientização, no caso do Novembro Azul, é para aproximar esse cidadão, esse homem, das unidades de saúde, para que ele acompanhe o diagnóstico geral, né?
medir a pressão, olhar a diabetes, enfim. Isso. É importante falar, Fernando, que são duas frentes em novembro, que é de fato a questão do diabetes, que o dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, e a outra frente é a prevenção ao câncer de próstata. Claro que dentro da saúde do homem, a diabetes é uma das epidemiologias que a gente preocupa muito, que tem uma incidência muito alta, mas a gente precisa falar um pouco de diabetes separado, né? Porque hoje a gente tem uma estatística aí de que metade das pessoas com diabetes ainda não foram diagnosticadas. Então, entra homem, mulher, entra todo mundo. Então, é preciso estar acompanhando. É um diagnóstico tão fácil do diabetes, né? Então, falta mesmo, então falta mesmo essa aproximação da unidade de saúde, essa aproximação com o seu médico que você está acostumado. Então, quando a gente fala de saúde pública, é realmente que as pessoas estejam com esse acompanhamento. Existem hoje as equipes de saúde da família, a gente está aí com mais de 70 equipes na secretaria, e elas estão prontas, principalmente para a questão do diabetes, para estar acompanhando essa população. Então, falta esse controle diário, mais aproximado mesmo da unidade, né? Da pessoa estar lá, dela fazer um exame periódico, dela, no mínimo, ter curiosidade de fazer o teste do DESTA. Bom, no caso, a gente vê que nesse novembro, o poder público, através da rede pública de saúde, está indo atrás do homem. A ideia é que o homem vá atrás dos serviços, né? E nesse caso do Novembro Azul, a saúde pública indo atrás. E já tem alguma coisa programada nesse novembro que o nosso telespectador pode acompanhar? Algumas ações com parcerias que estão sendo feitas já? Tá. O que vai ser feito agora em novembro é que todas as unidades de saúde, elas vão estar com esse enfoque, né? Então, das equipes estarem, que você falou, que é o indo atrás, né? Então, fazendo campanhas focadas, espalhadas pela cidade, né? A gente optou por não ter grandes eventos, que às vezes a gente tem uma adesão, mas é de quem já vem mesmo à unidade, né? Então, não adianta fazer um evento para conscientizar quem já está acompanhando, quem já está com esse controle mais próximo, né? Então, a gente optou realmente pela unidade, nos bairros, nos pontos espalhados, na ponta, fazer essa conscientização da população do entorno ali. Então, cada unidade, hoje a gente tem mais de 60 unidades aí na secretaria, vai estar promovendo ações ali no entorno mesmo, e aí fica a critério delas. Então, a gente promove com materiais educativos, eles fazem salas de espera, então às vezes a pessoa vai tirar um sangue, então tem uma sala de espera ali, falando sobre essa prevenção, falando sobre essa conscientização, tentando criar um vínculo daquelas pessoas com a unidade mesmo. Focado para o diabetes em si, a gente vai ter uma capacitação da área da enfermagem para o cuidado com o pé diabético, né? Hoje a gente fala em pé diabético, a gente não entende muito o que mas o pé diabético, ele é de fato aquela pessoa que deixou de ter alguns cuidados, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar que tem gente que amputa a perna, que amputa dedo, né? E, infelizmente, é uma falta de prevenção. É uma questão que, se for bem cuidado, o diabetes não precisa chegar nesse ponto, né? Mas hoje a gente tem muitas pessoas que demandam esse cuidado. Hoje esse cuidado ele é feito principalmente no Centro de Atenção ao Diabético, ali no bairro Patrimônio, e a partir de novembro a gente vai descentralizar ele para toda a rede. Então, as enfermeiras da atenção primária, espalhadas pela cidade, vão estar sendo capacitadas para fazer essa atenção. No dia 14 também, no Parque Sabiá, pela manhã, a gente vai fazer uma caminhada com os grupos que a gente tem hoje de promoção à saúde, com o pessoal, com os educadores físicos da rede, lembrando disso, né, dessa questão da prevenção de diabetes, do cuidado com a saúde, do cuidado da saúde do homem, e fortalecendo esses grupos de promoção, porque não tem como falar de nenhuma dessas questões de saúde sem cair sempre na promoção à saúde, né, que é o estilo de vida saudável, é uma caminhada, é uma atividade física, é uma alimentação bem feita, né? Então, são esses grupos de promoção que a gente já tem na rede, eles vão estar todos reunidos lá no Parque Sabiá, no dia 14 pela manhã. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais, aproveitar esse espaço para conscientizar, né? O Novembro Azul é um evento, é um acontecimento de conscientização, e o nosso papel aqui também é usar esse espaço para conscientizar os homens. E a gente fala sobre isso depois do intervalo. Nós estamos aqui com a Analice Neres,
que é coordenadora de redes temáticas da saúde da Secretaria Municipal de Saúde, falando hoje sobre o Novembro Azul. E nós vamos para um rápido intervalo e o Câmara Repórter volta já já. Não saia daí. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo, tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia com Câmara Repórter, hoje falando, neste mês, né, especialmente falando sobre o Novembro Azul, que é a campanha de conscientização sobre a importância do homem buscar os cuidados com a saúde. A gente fala de Novembro Azul, mas o importante, como você disse anteriormente aqui, vamos fazer uma caminhada dia 14 para conscientizar, mas o importante é que essa conscientização seja todos os dias do ano, né? Não só no mês de novembro, né? Isso, exatamente isso, Fernando. A gente tem essa coisa de ter meses que a gente faz campanhas e tal, mas eu preciso me cuidar o ano inteiro. Não é só em novembro, não é só em outubro, né? Eu preciso sempre estar lembrando disso, de estar próximo à unidade, de procurar uma ajuda, de não ficar sempre postergando esse cuidado. Acho que o homem tem isso mais ainda, né? No começo do ano eu faço, né? E aí a gente vai passar, deixa passar o fim de ano. Aí vem o carnaval, depois do carnaval eu faço. Então, é não postergar mesmo. Geralmente a gente procura o atendimento quando a gente acha que tem alguma coisa errada, né? Mas é mudar um pouco essa lógica mesmo, é a gente acompanhar a nossa saúde, é prevenir, né? Sempre melhor do que remediar, né? Então, é procurar, antes de eu pensar que eu posso estar com alguma coisa, que eu não estou me sentindo bem, é estar fazendo esse acompanhamento periódico. Eu preciso me antever ao que pode acontecer comigo. E é o que hoje acontece muitas vezes com câncer de mama, lembrando do que aconteceu em outubro. As mulheres aprenderam a se cuidar mais, né? Então eu consigo ter um diagnóstico precoce, eu consigo tratar um câncer quando ele está bem no comecinho, e com o homem é a mesma coisa. Eu consigo ter um tratamento precoce aí, tanto do câncer de próstata, quanto de várias outras epidemiologias aí, a questão da hipertensão, da diabetes. Então, se eu estou pré-diabética, é muito mais fácil tratar do que se eu já estou aí, entrei no diabetes tipo 2, né, já estou com um índice glicêmico muito alterado e tal. Então, é realmente olhar antes do problema acontecer, fica muito mais fácil para todo mundo. O homem, será que ele tem medo de descobrir o problema? Né? A gente sabe que a mulher se cuida mais, vai ao médico periodicamente, nem todas, né? Mas, como você mesmo disse, aos poucos vai se conscientizando e vai buscando saber, acompanhar a sua saúde. O homem não tem esse hábito. Será que é por medo? O próstata, por exemplo, seria preconceito? Isso, tem toda essa questão cultural, na verdade não é só do homem, o homem tem mais, né? Que a gente tem aquele medo de fazer o exame, vai que realmente não está tudo bem,
né? E aí a gente vai prolongando isso e com certeza um diagnóstico tardio é muito pior do que você estar acompanhando antes e ver que não tem nada, ver que uma intervenção rápida já resolve o seu problema. Mas a questão do homem tem isso mesmo, tem um preconceito, tem um medo, tem uma questão toda cultural, né? E até as campanhas que tem muitas empresas que fazem, não sei se vocês já viram, assim, tem a questão do bigode, homem que é homem se cuida, né? Tentando quebrar esse preconceito mesmo que tem com o exame do câncer de próstata, né? A gente não incentiva tanto a fazer aquela questão do exame de toque e tal, muito cedo. Porque pode ter um diagnóstico errado, sim, né? Não é um exame tão preciso. Então, a partir dos 50, mesmo ter esse cuidado mais próximo. Né? Isso. Né? Ter um cuidado um pouco mais próximo, estar perto. Mas, de uma forma geral, tudo cai na questão de que o homem, o tempo todo, tem que estar cuidando da saúde. Né? Quando a gente fala a partir dos 50, é o exame da próstata mesmo. Né? Mas antes chegar aos 40 para cuidar da saúde, né? Isso, alimentação mais saudável, atividade física. Isso, todas essas ações de promoção, elas evitam realmente um envelhecimento de uma forma que não é bacana, né? A gente está vivendo mais, mas infelizmente a gente está vivendo com uma qualidade de vida menor, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo. Tá. E falando de Novembro Azul, claro, falando aqui do poder público, da saúde pública, de promover ações, mas nada impede que empresários, que as empresas, parceiros possam se envolver nessas ações, né? Tem possibilidade de parcerias acontecerem ainda. O mês está correndo, mas ainda quem quiser fazer pode fazer. E de que maneira cada um pode fazer? O que a gente passa mesmo para as empresas é que eles estejam fazendo essa conscientização com os homens da empresa. Se quiser ter um contato com a gente aqui da secretaria para apoiar, para ajudar, pode, mas é uma coisa independente mesmo, porque eu posso ter uma empresa que está falando sobre esse cuidado com o homem, né? Então tem várias empresas que fazem essas ações de marketing, que é isso que eu falei dos bigodinhos e tal, que é homem se cuida, né? Para quebrar mesmo essa cultura e esse preconceito do homem, essa distância do homem com a saúde, com o cuidado da saúde. E caso queira fazer alguma ação conjunta, basta entrar em contato com a secretaria e ver a possibilidade de acontecer? Isso. E os contatos são? O e-mail para falar com a gente é redestemáticas@uberlandia.mg.gov.br e o telefone é 3253-5445. E aí direto lá na coordenação mesmo. E a gente faz esse contato. Tá. Bom, então vou agradecer aqui a Analice Neres, que é coordenadora de redes temáticas da saúde da Secretaria Municipal de Saúde, aproveitando aqui esse espaço da TV Câmara Uberlândia para conscientizar os homens neste especial Novembro Azul, para que busque seu cuidado com a saúde, que conscientize de que precisa mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos diários de atividades físicas, enfim. Eu deixo o espaço aberto para você fazer uma consideração, um convite, enfim, fique à vontade. O espaço da TV Câmara, não só agora nesse momento, mas sempre aberto aqui para a Secretaria Municipal de Saúde e demais entidades, órgãos da Prefeitura, para que venham aqui esclarecer a população. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Eu agradeço a oportunidade. E o convite fica para o dia 14 mesmo, pela manhã, lá no Parque do Sabiá, para estar participando dessa caminhada, incentivando mesmo essa qualidade de vida, um estilo de vida que seja mais saudável. E também fica o convite, procure a unidade de saúde mais próxima. Faça esse acompanhamento, faça um vínculo com aquela unidade, a equipe está lá para ajudar, para apoiar. Então, a saúde está, de fato, de portas abertas para promover essa prevenção, esse cuidado, essa atenção à saúde do homem e à saúde da população de uma forma geral, em termos de prevenção à diabetes. Tá, obrigado. Analice Neres aqui, então, da Secretaria Municipal de Saúde. E fica também um apelo para você, empresário, que conscientize seus funcionários, faça ações internas na empresa, não só nesse mês de Novembro Azul, mas durante todos os meses, durante todo o ano, para preservar a saúde do seu funcionário e do cidadão de maneira geral. E você que nos acompanhou, também agradeço a sua audiência e Câmara Repórter volta num próximo programa. Até lá!